Olá, bom dia, bom dia. Hoje é dia 15, segunda-feira. Estou com a turma 232 do Colégio Romano Santa Marta. Manhã gelada, 7 graus, bem gelada mesmo. Mas o céu, tempo seco. Estou que nem radialista aqui, né? Tempo seco, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Vamos esquentar a nossa manhã, então. A gente vai falar sobre talvez uma das ondas de calor e radiação mais impressionantes e terríveis que aconteceram na humanidade. Isso mesmo, meus queridos. A gente vai dar o fim, a gente vai falar sobre o final da Segunda Guerra Mundial e a gente não pode deixar de falar, né, de agosto de 1945, quando Hiroshima e Nagasaki, né, caíram as bombas atômicas lançadas pelo B-52, né? Então, esse terrível momento que levantou um clarão tremendo e todos os males que causou, né, naquele continente não, naquele país, né, naquela ilha. Então, assim, queridos, hoje a gente vai ver quais foram os passos para o final da Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceram, quais foram os acordos, as conferências que foram feitas, né? Como ficou a situação de quem ganhou, como ficou a situação de quem perdeu a guerra e, obviamente, como o mundo fica, né? Porque esses momentos são momentos de transformação. Então, o mundo vai se transformar, vai se modificar depois da Segunda Guerra Mundial. E mais do que a gente pensar, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma paz no mundo, a gente está errado. Não houve paz no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A gente começou um conflito conhecido como Guerra Fria, certo? Bom dia, então, para quem está chegando. Bom dia, Vitor. A gente vai Bom começar, dia, então, senhor. tudo jóias? A gente vai começar, então, eu vou compartilhar minha tela aqui e hoje também vai ser o nosso último encontro na semana, é o primeiro e último encontro na semana, e depois a gente volta só no dia 29 de junho, que é o dia que vocês vão voltar do recesso. Então, eu vou organizar com vocês hoje ainda. Vou mostrar para vocês como é que estão dispostas as questões que eu pedi para que vocês fizessem, né, sobre a reflexão do nosso semestre. Então, essa reflexão é bem importante que tu faça e me devolva, para que eu saiba como é que vocês estão indo, né? Já que a gente não está fazendo nenhuma avaliação, essas reflexões são importantes que vocês as façam. Prof, tu tá falando daquela ponderação. Isso. Pra mim e pra Júlia não abriu, de jeito nenhum. Para ninguém abriu, Maria. Tá Pra bom. Ninguém abriu. Então, por isso que eu vou enviar ela pela agenda eletrônica. Agora, em seguida que a gente terminar a nossa aula, eu falo com a Vanessa e peço para ela enviar, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas eu vou falar sobre o que vocês devem fazer ali, né? Eu vou abrir ela aqui, compartilhando com vocês a tela. Vocês vão fazê-la digitado, né? Vocês vão fazer um documento digitado, vocês vão poder fazer pesquisa, não tem problema nenhum, mas vocês vão me devolver esse documento digitado com as respostas, né, digitadas aí no dia 29 de junho, tá? Vai estar tudo explicadinho lá. Mas vamos lá então, compartilhando a nossa tela. Vamos lá, vou abrir aqui. E eu abri justamente onde? Abri justamente nas bombas atômicas. Vamos relembrar um pouquinho aqui, né? Então, houve a batalha no Japão. O Japão invade essa região aqui, né? A região da Manchúria, que é o nordeste da China, e a região das Coreias aqui, as Coreias que vão ser divididas entre Coreia do Sul e a Coreia do Norte depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver isso é fruto da Guerra Fria, que é a guerra que começa depois da Segunda Guerra Mundial. Toda essa região aqui, ó, vai ser ocupada, né, o Vietnã, né, as Filipinas, né, a Nova Zelândia, essas ilhas todas aqui, né, que são satélites da Austrália. E aí nós vamos ter a Batalha de Midway, em 1943, que o Japão ganha,
que o Japão não, que os Estados Unidos ganha, perdão, contra o Japão. Depois nós temos a Batalha de Alamein, no Egito, que é lá na península, o desembarque da Itália, naquela região ali da Ô, senhor, Etiópia. Diga. desculpa te interromper, mas a gente vai chegar a pegar a Guerra Fria? Sim, agora a gente vai começar, a gente vai, não vai iniciar a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria vai ser depois do nosso recesso. Ah, pode crer. Tá? A gente vai terminar o nosso assunto com o início da Guerra Fria. E eu já vou chegar lá. Estou quase chegando lá. Então, aqui, ó, o dia D, terminando a guerra no continente europeu, né? Nós vamos ter ali o desembarque na Normandia, a libertação das tropas, né? A liberação das tropas francesas, a terceira frente, né? Que chega aqui nessa região aqui da Normandia, na França, né? Depois nós temos a invasão da Alemanha por parte dos soviéticos. Então, de todos os lados, os japoneses, os italianos e os alemães acabam sucumbindo, acabam se entregando, acabam se rendendo, né, às forças dos aliados. Um esforço tremendo. A guerra terminou. A guerra terminou. Terminando a Segunda Guerra Mundial, não precisaria fazer mais nada. Mas aí nós temos duas grandes forças que se uniram para terminar com o inimigo comum, que era o nazismo. Essas duas grandes forças que se uniram para terminar com o nazismo, quais são? O capitalismo e o socialismo. Então, olha só, o capitalismo e o socialismo se uniram para acabar com o nazismo. Entendam comigo. O capitalismo e o socialismo se deram as mãos para acabar com o nazismo. O nazismo é um mal, foi um mal. O nazismo foi terrível para a humanidade, principalmente para as pessoas que foram perseguidas, mortas, torturadas. Que eu estou falando de quem? Estou falando do povo judeu, né, que morreu nas mãos dos nazistas, que foram feitas experiências horrorosas com o povo judeu na mão dos nazistas, né? Foram marcados, foram massacrados, enfim, tudo de ruim aconteceu com o povo judeu. Então, o capitalismo, através das forças dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, se unem com a União Soviética para acabar com o nazismo. Conseguem acabar com o nazismo, pessoal? No caso, eu acho que não, porque tem até hoje o neonazismo, né, senhor? Justamente. Perfeito, Júlio. Não conseguem acabar com o nazismo. Acabam com o movimento político, mas não conseguem acabar com a ideia do nazismo, né? A ideia do nazismo de ser preconceituoso, de perseguir, xenófobo, né? Misógino, de ser extremamente autoritário, de ser enfim, controlador. Essa ideia persiste até hoje. Existem O movimentos nazismo chegou a perseguir negro também, senhor? que perseguiu negros, perseguiu gays, perseguiu pessoas que não fossem, qualquer pessoa que não fosse da sua, digamos, da sua raça, né? E aí Seria a raça ariana de olho azul, né? a raça ariana dos alemães, né? O racismo italiano vai bater muito forte na coisa da herança do Império Romano, né? Vai buscar no passado. Por isso que não dá para entender, por exemplo, o movimento neonazista do Brasil. Não dá para entender, porque o Brasil é um país constituído basicamente de quem? Miscigenado, né? O Brasil tem 52, 53% de negros na sua composição. Então, é um país que tem uma estrutura, toda ela, digamos assim, de imigrantes também que vêm para cá. Além dos negros, obviamente, que foram trazidos, mas nós temos italianos pobres que vêm para cá, alemães pobres que vêm para cá, judeus pobres que vêm para cá. Tudo que era pessoa, né, dos seus continentes, que estavam passando necessidade, que precisavam de algum espaço para plantar, ou por conta de crise política, ou de crise, por exemplo, uma catástrofe, vieram para o Brasil. Então, como é que tu cria um movimento aqui no Brasil nazi-fascista? É uma coisa que não tem como a gente entender, mas existe, tá? Então, eu pergunto, fala, queridão.
A atividade tem que tem que entregar digitado e vale nota, né? Não vale nota. Eu preciso só ver como é que tu tá te saindo, o que que tu entendeu do que a gente viu até agora. E isso, e fora que boa parte da população brasileira, acho que assim, ó, pelo menos uns 90%, hoje em dia, sangue de genética, essas coisas, é tudo misturado com índio, com negro, com tudo. Não tem ninguém que seja branco puro. Não Hoje em dia tem, todo mundo é não, misturado, é não pura tem. mistura Brasil. Tu tem total razão, não tem. Vamos pegar nós, né? A nossa família, né? A minha família, por exemplo, cara, eu tenho italiano, tenho alemão, mas meu vô era índio, entendeu? Uhum. Meu vô Tipo assim, eu sou descendente português, só que tipo a parte da família da minha avó, a mãe da minha avó era escura, então eu só não sei se ela era escura por causa de índio ou de negro. sim, Então não é 100% branca a minha família também. justamente. Então, esse pensamento nazi-fascista aqui no Brasil, para ter uma ideia, o movimento nazi-fascista no Brasil tira um sarro dele lá, por exemplo, na Europa, né? Os hooligans, por exemplo, na Inglaterra, tira onda dos nazi-fascistas brasileiros, né? Tipo, tu sai do Brasil, sabe, sul-americano, cara. Tu vai sofrer preconceito, né? Fora daqui, né? A pessoa mais pega a pessoa mais rica do Brasil e coloca ela em Miami. Ela é o quê? É sul-americana, cara. Sabe? Então ela vai sofrer preconceito igual. Bom, mas fato é que não precisava mais dar nenhum tiro. Por quê? Já tinha acabado a guerra. Agora eu pergunto por que os Estados Unidos lançou as bombas de Hiroshima e Nagasaki? Alguém saberia? Alguém poderia me dar essa luz aí? Se eu não me engano, é porque o Japão atacou a base, acho que aérea Isso. de Atacou em Pearl Harbor, né? Aqui, ó. Pearl Harbor, isso. Olha aqui, ó. Fez um ataque lá e eles devolveram com uma bomba teste ainda. Não era nem eles chamaram de Little Boy, alguma coisa assim. Se eu não me Little engano. Boy, Tá, mas Garotinho, né? deixa eu ver onde é que Isso. tá aqui. Pearl Harbor. Júlio, tu tem estudado? Não, é que eu gosto, assunto quando é guerra, assim, eu sempre olho. É o assunto que eu mais gosto. Gente, só que é o seguinte, ó. Eu não tô achando. Aqui, ó. Olha aqui, Júlio, quando é que foi atacado, ó. O ataque em Pearl Harbor foi em 1941, Júlio. Uhum. 1941. Opa, aqui, ó. 1941, tá? Aí, tá vendo esse cartaz? Esse cartaz aqui, ó. Esse cartaz Deixa eu ficou só. famoso. You want you for US Army. Ou seja, vem lutar junto com a gente. Os Estados Unidos começam uma campanha dentro do próprio Estados Unidos contra os japoneses. Então, todos os japoneses moradores nos Estados Unidos, de 1941 em diante, vai ser perseguido pelos americanos. Então, por exemplo, eu sou japonês, eu não tenho nada a ver com a guerra. Eu estou morando nos Estados Unidos, os japoneses nos Estados Unidos vão ter basicamente assim, ó, é que nem o gringo aqui em Porto Alegre. O que é o gringo italiano? É dono de mercadinho, né? Sim. Aí, provavelmente, perto da casa de vocês deve ter o mercado gringo aí, né? Isso é o japonês nos Estados Unidos. O japonês vai fazer comércio. Geralmente, o japonês vai ter uma fruteira, vai ter um armazém, um market, um mini market, vai vender lá flores, né? Esse cara é o cara que vai ser um pequenininho comerciante. Todos os bens dos japoneses, a partir de 1941, a partir do ataque em Pearl Harbor, todos os bens serão confiscados. Então imagine o seguinte, ó, o japonês dos Estados Unidos ele está condenado. E mais do que isso, eles vão sofrer um preconceito tremendo. Porque uma coisa que o norte-americano sabe fazer, gente, é ter preconceito às pessoas. Os caras vão ter um preconceito com o japonês que vai ser algo fulminante. Aliás, tem um filme que explicita bem isso, o filme do Clint Eastwood, que é o diretor. Eu não recordo agora qual é o nome do filme, mas é justamente sobre este momento de perseguição aos japoneses. Aí o que acontece? De 1941, queridos, olha aqui, ó.
Hiroshima e Nagasaki são largadas em 1945, em agosto de 45. Ou seja, os Estados Unidos largou 4 anos depois, no final da guerra. Então, nunca mais repitam isso que o Júlio falou, porque isso está na cultura geral. Tipo, os Estados Unidos largou a bomba atômica porque os japoneses tinham atacado Pearl Harbor. Não. Eles não tinham mais motivos, já tinha passado 4 anos, esta bomba foi largada por outro motivo. E é muito mais profundo do que propriamente Pearl Harbor. Essa bomba foi um aviso. Foi um aviso para quem? Um aviso para os Estados Unidos, um aviso para a Rússia. Então, o que os Estados Unidos estava querendo dizer para a União Soviética? União Soviética, te liga, é melhor tu parar de avançar com o socialismo, porque quem tem a maior bomba, a mais poderosa das bombas, é o capitalismo, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava se colocando como um país mais perigoso e importante do mundo com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Fala. Mas daí foi por causa dessa bomba, esse aviso aí de que os Estados Unidos têm a maior bomba e tudo mais, que a União Soviética começou a investir muito em coisa nuclear? Perfeitamente. Nós vamos começar aqui, neste momento, ó, em 6 de agosto de 1945, começa a Guerra Fria. Então, olha só, olha o que eu estou dizendo. A Guerra Fria começa no final da Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria começa da maneira mais quente do mundo, com 2 bombas atômicas. Tá? Então, gente, se cair alguma prova para você, seja do Enem, seja a prova do Jairo, seja a prova de quem quer que for, por que foi lançada a bomba atômica, né, no Japão? Para dar início a uma outra guerra, para dar início à Guerra Fria. As bombas atômicas foram lançadas no final da Segunda Guerra Mundial. Não existia mais resistência dos japoneses. Então, por favor, cuidado com isso. Agora a gente vai ver quais foram as consequências. Aliás, essa aula que está sendo gravada, o nome dela lá no meu canal, no YouTube, vai ser Consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, as consequências da Segunda Guerra Mundial foram essas, né? Nós tivemos aí, 50 milhões de pessoas mortas na guerra. Esses 50 milhões, nós temos 20 milhões de soviéticos, né? Muita gente da União Soviética. Por quê? Porque os soviéticos vão enfrentar os alemães, né, no fronte, vão fazer aquela tática de terra arrasada. Lembram que eu falei para vocês? Que os alemães vão invadindo a União Soviética e os soviéticos vão destruindo tudo, até que os alemães entrem bem no meio do território russo e cai aquele inverno russo, né, de 40 graus abaixo de zero, e aí mata os alemães de frio, de fome, de sede e de bala, né? Então vai haver o avanço soviético, mas isso vai gerar aí 20 milhões de mortos, 6 milhões na Polônia, 5 na Alemanha, 1,5 no Japão. Então são números expressivos pra caramba, né? Aí tem os outros, né, que vão ser ingleses, que vão ser menores, né? Ingleses, franceses e americanos, brasileiros também, vão morrer muitos brasileiros. Aliás, quem for ao Rio de Janeiro, né, vai lá, tem um memorial lá no Rio de Janeiro, onde consegue enxergar lá os praças que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Não preciso nem dizer, né? A imagem está dizendo tudo aí embaixo, né? O assassinato de 6 milhões de judeus em campos de concentração ou de extermínio. Os campos de concentração. Pastor, foi tu que foi lá no negócio onde foi o Holocausto? Não, eu não fui ainda. Não fui eu. Meu Deus, eu não sei quem é que foi, mas dizem que é horrível. Que quando tu entra lá, tipo, tu sente a energia. Sim, deve ser um negócio, deve ser uma coisa terrível. Eu publiquei esses dias no meu Facebook, é que eu não estou mais entrando no Facebook, eu entro mais no Instagram agora, né?
mas eu coloquei umas fotos bem legais, assim, ó. Legais, né? Porque elas são, assim, são fotos da Segunda Guerra Mundial que foram tiradas na Europa e ela é misturada com a foto da atualidade. Então, por exemplo, Aham. chegou a ver Tô também, ligado. Júlio? Então, Tô tu tem ligado a como é que é. foto assim, por exemplo, essa imagem aqui, ó, vou botar o mouse em cima. Essa cerca existe ainda. Isso aqui é em Auschwitz, tá? Então, essa cerca aqui, dividida no meio, na mesma posição da foto, tu vai ver esses judeus aqui, essas crianças aqui, né? E aqui, assim, um monte de flores, porque é a que tem agora. Então, fotos do campo de concentração, de Auschwitz, e fotos da Polônia e fotos da Alemanha da atualidade. É bem interessante esse conjunto de imagens. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essas imagens aqui dos campos de concentração mostram uma coisa amena, né, gente? Porque esses caras sofreram demais. Esses caras, os judeus passaram fome, foram usados para experiência, né? Tipo, colocando em vez de sangue, colocavam tinta na corrente sanguínea dos caras, tinta de caneta, para ver se funcionava, se eles sobreviviam, né? Faziam transplante de órgãos. Então, quer dizer, foi realmente assim testes que levavam à morte súbita, né, de milhares de judeus, crianças, né, faziam, por exemplo, operações, tiravam o braço de uma pessoa, faziam operações com as pessoas vivas para ver se doía ou não, testavam algum tipo de anestésico, colocavam o braço no lugar da perna, tentavam costurar os músculos, costurar os nervos, então faziam atrocidades, gente, atrocidades com esse povo. Tá? Então, isso realmente foi uma fase da vida humana terrível. Aqui uma vala comum, com centenas de pessoas amontoadas, né? As pessoas eram enforcadas, eram levadas de carretão, né? Quer dizer, crematórios, né? Aqui são os óculos de todas as vítimas, né? Experiência médica, como eu falei para vocês, sapato das vítimas, isso tudo tem lá em Auschwitz hoje, tá? Se tu for lá, tu vai encontrar isso aqui, ó. Tu vai encontrar. Eu ouvi falar que eles faziam um experimento com os gêmeos para ver se um sentia o que o outro sentia. Sim, sim, sim. Aliás, tem um médico que era chefe dos nazistas, se chama Mengele. Esse médico, ele conseguiu fugir do nazismo no final da Segunda Guerra e ele veio morar aqui na Argentina, veio escondido para cá. Então tem dois filmes que falam sobre o Mengele na Argentina, dois filmes argentinos bem legais de ver para a gente entender essa lógica. Então, nós tínhamos aqui no sul da América, na Argentina, um núcleo muito forte de nazistas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul também, nós tínhamos um núcleo forte nazista. Então, era um núcleo nazista que recebia esses fugitivos, soldados ou até altos comandantes, né? Esse cara aí, o Mengele, veio para cá. Então, aí, né? Terminou a guerra e o mundo está aí, ó, dividido em duas partes. A gente vai chamar a Guerra Fria de bipolarização mundial entre Estados Unidos de um lado, com o capitalismo, e a União Soviética do outro lado, com o socialismo. A Guerra Fria, amigos antes, agora inimigos, né? Então, ali, ó, carta do baralho americana mostrando que Hitler, como um bárbaro caído e tentando enfrentar o gigante soviético também, né? Os acordos de paz, então, o que aconteceu? Nós tivemos aí o primeiro acordo, a Conferência de Teherã, que vai ser feita, né, no Irã, em 1943, né, a libertação da França, Estados Unidos e a Inglaterra conseguem libertar a França, criação dos estados ali, ó, Letônia, Estônia e o leste da Polônia vão ser incorporados pela União Soviética. Então, os soviéticos vão ampliar o seu território, anexando esses estados, ó, Letônia e Estônia, todos os estados do leste europeu. E metade, ou seja, todo o leste da Polônia vai ser soviética. Divisão da Alemanha, a Alemanha vai ser dividida, né,
entre os ganhadores, e a Conferência de Yalta, que vai ser lá na União Soviética, em fevereiro de 45, vai criar a ONU. Isso é importante. Então, anota aí. Isso é bem importante. Anota, pega caneta, pega papel, caneta e papel e anota. Criação da Organização das Nações Unidas vai ser em 24 de outubro de 1945. 24 de outubro, É o que, senhor? criação da ONU. Criação da ONU, criação da Organização das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945, tá? E para que serve a ONU? Gurias, me ajudem. Brenda, Maria. É 24 de agosto? Outubro. Outubro? Isso. De 1945. Ah. Hein, gurias? Eu não sei te dizer, senhor. A ONU, vocês têm que ler sobre a ONU, tá? Aliás, eu vou recomendar para vocês que façam o seguinte. Vocês vão ter que dar uma olhada o que significa a ONU e vão dar uma olhada nos órgãos existentes dentro da ONU. Por exemplo, a Unicef. Todo mundo conhece a Unicef, né? Todo mundo conhece que no final do ano tem o Criança Esperança. Não tem o Criança Esperança na Globo? Diz que 0800 24 não sei o quê, 10 para doar R$10. 0800... E acho que esse ano não vai ter mais, senhor. Pois é. Então, olha só, o que é a Unicef? A Unicef é um braço da ONU, é um braço que eu digo é uma extensão da ONU, é um organismo dentro da ONU que visa desenvolver a educação para crianças, né, o amparo a crianças na América Latina, no mundo, né? Então, a ONU é um organismo das Nações Unidas, é um órgão que cuida de várias coisas. Então, nós temos as questões econômicas, nós temos a questão da guerra, né, de tentar levar a paz mundial, o controle de epidemias. Por exemplo, qual é o órgão da ONU hoje no mundo responsável pelo controle dessa pandemia? É a Organização Mundial da Saúde. Isso. OMS. A Organização Mundial da Saúde é um braço da ONU que cuida da saúde. Então, em últimas palavras, a ONU é como se fosse o governo do mundo. Certo? Professor, Oi. a criação da ONU, então, ela está relacionada com a ocorrência dos conflitos internacionais? Isso. A organização da ONU e a criação da ONU foi estabelecida no final da Segunda Guerra Mundial para tentar levar uma compreensão maior dos membros do mundo. Ou seja, foi criado uma espécie de governo do planeta para tentar mediar a paz mundial, para evitar uma possível guerra, para controlar o desalinhar dos países. Porque, olha só, terminou a Primeira Guerra Mundial e em seguida nós tivemos a Segunda Guerra, né? A Primeira Guerra terminou em 1918 e a Segunda Guerra começou em 1940. Quer dizer, o mundo não poderia aguentar mais uma guerra. Porque a guerra, ela traz muita destruição, não só para os países, mas ela traz um trauma que vai durar gerações e gerações, né? Então, é por isso que foi criada a ONU. A ONU foi criada para mediar a paz, para tentar desenvolver educação, paz, saúde mundial, para tentar desenvolver uma capacidade de gerenciamento das coisas do mundo, para desenvolver tecnologia, para desenvolver o bem-estar social, tá? Então, procurem dar uma olhada, dar uma lida sobre a ONU. É importante, deem uma lida sobre a ONU. É bem legal, é bem importante. O leste europeu, então, vai ter uma influência soviética. Então, os soviéticos vão começar a ter uma certa força gravitacional naquela região, né? Os soviéticos vão ter uma influência muito grande. A Alemanha Oriental vai ter influência soviética. Então, o lado oriental da Alemanha vai sofrer uma influência soviética. Os soviéticos vão dominar.
O oeste da Europa vai ter influência americana. Então, por isso, olha só, a Alemanha vai ser dividida no meio. Do lado, né, leste vai ficar com os soviéticos e o lado oeste da Alemanha vai ficar com os americanos. Por que isso vai ser importante para a Alemanha? A gente vai ver que isso vai ser muito importante para a Alemanha. A Alemanha hoje é o país da Europa o mais desenvolvido economicamente, o mais desenvolvido tecnologicamente, o mais importante economicamente. Então vejam bem, por como a Alemanha lutou e perdeu a Primeira Guerra Mundial, lutou e perdeu a Segunda Guerra Mundial e hoje continua sendo um país importante na Europa. Então são perguntas que a gente vai tentar responder quando a gente for estudar a Guerra Fria, né? Os alemães vão ter capacidade de se reinventar. Talvez essa seja a grande palavra do século XX, né? Reinventar. Outra coisa, cooperar. O mundo vai passar por uma tremenda de uma crise, mas ele vai ser cooperativo. Nós vamos ver aqui a criação da ONU, essa tentativa de cooperar, de transformar, de se reinventar, certo? E a divisão da Coreia, nós vamos falar sobre isso também, né? Vai ser feita a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, até hoje estão divididas. Então, a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, né, vão ser criados vários estados, a Iugoslávia, Albânia, Grécia, Bulgária, Romênia. Essa parte toda aqui vai ser incorporada pela União Soviética, né, a Polônia também e metade da Alemanha. Conferência de Potsdam, que vai ser na Alemanha. Tribunais de Nuremberg vão julgar todos os nazistas, né? Divisão da Alemanha em 4 zonas. Berlim vai ser dividida. Posteriormente, organizados por 2 países. Vai ser a Alemanha, chamada República Federal Alemã, capitalista, e República Democrática Alemã, comunista. Certo? Então, vão ter 2 Alemanhas, uma que vai ser capitalista e uma que vai ser comunista. E aí nós terminamos esse assunto. Agora, eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Estão conseguindo enxergar aí? Sim, senhor. Essas são as ponderações, tá? Eu vou passar isso aqui para a Vanessa encaminhar para vocês, tá? Então, tem uma pergunta sobre a África que vocês vão responder. Aí depois nós temos a segunda pergunta do capítulo 23, sobre as Américas do século XIX. Depois nós temos a terceira pergunta sobre o capítulo 23, sobre a invasão sobre o México. Depois uma pergunta sobre o capítulo 24, Brasil República. Depois, a quinta pergunta, os direitos dos políticos e cidadãos, ainda Brasil, né, na Constituição. Ainda sobre a República Velha, questão 6. A questão 7, no capítulo 25, sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. A oitava pergunta, o capítulo 26, sobre a crise de 29. A nona pergunta, sobre o famoso quadro do Pablo Picasso. A gente falou isso em aula, até recomendei um filme para vocês. Depois nós temos a questão 10, sobre Adolf Hitler na Alemanha. A questão 11, a charge, né, que vai falar sobre o nazismo na Alemanha. E terminou. São 11 questõezinhas, tá? Sendo que a última questão é de marcar a questão incorreta. Vocês vão fazer tudo isso no Word mesmo e vão me encaminhar de volta, né, lá pela Iônica, tá bom? Sim, senhor. Então tá, eu desejo a vocês um excelente recesso, que vocês façam e descansem, né, na medida do possível. Se cuidem, eu estou morrendo de saudade de vocês. Calma, Júlio, calma. Tá? Um beijão para todos. Então, eu vou abrir a tela aqui para a gente se ver, tá? Abram as suas telas aí, por favor. Ai, senhor, é que tá meio crítica a situação. Não tem problema, abra a sua tela. Vamos ficar tchau aqui, ó. Ai, Eu tô acostumado a me abrir assim. Tchau. Feito, senhor. Tchau, senhor. Feito. Beija. Eia. Até a próxima. Ainda bem que não tem bafo, né, na imagem.
Ah, senão estamos ferrados, né, Bruno? Bafamos. Tchau. Falou, Sam. Júnior,